Shalom, shalom, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tu és e tudo que tu tens feito. Pedimos, meu Pai, que essa oração possa alcançar aqueles que vão ouvir. Não sabemos o dia nem a hora, mas que possam, meu Pai, a cada dia se aprofundar na tua palavra e ter a revelação de quem tu és, sabendo aquilo que o Senhor fez e possam, meu Deus, entender que nós temos um Senhor a quem devemos servir com todo o nosso espírito, alma e corpo. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que a tua palavra possa ser liberada com todo o poder no Espírito do Senhor, para que ela cumpra aquilo para o qual ela está sendo liberada. Que onde nós estivermos, Pai, que o Senhor possa ordenar teus anjos para fazer uma limpeza, amarrando e amordaçando e levando cativos os espíritos malignos, todo destruidor de raciocínio, todo torturador mental, espírito de preocupação, de cansaço, de depressão, seja levado em nome de Yeshua. Que o Senhor cele cada um que entrar, Senhor, nesse vídeo, possa entrar numa sala totalmente selada pelo teu sangue. Que o Senhor possa fechar em cima, embaixo, em volta, portas e janela, Senhor, que possa também fechar com teu sangue, os eletrônicos, todos os elétricos, tudo aquilo que possa ser ponto de contato para o inimigo, porque nós sabemos que Satanás já foi vencido na cruz do Calvário, mas ele ainda age através do engano, tentando nos convencer que ele tem poder, que ele pode, que ele faz, que ele é grande. Mas nós sabemos que o Yeshua HaMashiach subjugou ele debaixo dos seus pés e foi elevada ao céu. E a autoridade foi dada ao nome de Yeshua. E nós sabemos que só a tua palavra vai nos livrar do engano. Então, papai, que essa palavra entre como semente, mas que ela seja ativada e venha produzir frutos e frutos de justiça, em nome de Yeshua HaMashiach. Irmãos, hoje nós vamos falar, é, eu gosto de repetir, né, que parece que é simples, parece que é um conteúdo que não tem, assim, aquela empolgação, mas isso são os fundamentos da nossa fé. Se nós não tivermos essas palavras que têm sido gravadas como estrutura, como fundamento, como alicerce das nossas vidas, qualquer coisa que nós aprendermos, construirmos, que seja além disso aí, vai ser como uma casa construída na areia, ela vai cair. E muitas vezes nós nos decepcionamos e com ensinos que quando a gente acorda, que a gente vai ver, ele não colaborou para muita coisa, porque nós precisamos entender, tudo que nós aprendemos tem um propósito. Salomão sempre dizia que todo conhecimento excessivo é para trazer canseira e enfado. Então eu preciso orar e pedir ao Senhor, Senhor, o que que vai acrescentar, agregar no meu conhecimento que vai melhorar, que vai me instrumentalizar, que vai me ajudar no meu chamado, né? Claro que a gente tem que saber o nosso chamado, para que eu possa ser objetiva com aquilo que eu vou estudar, para que eu não fique perdendo tempo fazendo várias frentes de conhecimento. Eu preciso continuar a conhecer o Senhor. E só a palavra dele pode revelar. Eu vou passar aqui informações, vou passar os versículos, mas o Espírito que habita em você é que vai ativar e vai trazer a revelação. Porque quando essa revelação vem no nosso espírito, não tem nada que retira. Ela está fundamentada. Então, por isso que é importante a gente usar a Bíblia, né, a palavra do Senhor, manusear, porque ali a gente já vai acostumando, né, é, a estar movimentando com a palavra, e isso é muito importante. Então, hoje o tema é Yeshua morreu pelos nossos pecados. Então, eu quero ler aqui em 2 Coríntios 5:21, né? Existe depois umas perguntas para meditação. Aquele que não concebeu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Eterno. Então,
aqui já começa dizendo que existia um castigo para nós, porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos destituídos da glória de Deus. E nesse versículo já há uma informação que eu tinha um fim já decretado a, a não ter vida eterna. Mas Yeshua, ele se dispôs a sair do trono, descer e fazer tudo o que ele tinha que fazer para nos resgatar. Então, todo o trabalho na cruz, quando ele desceu ao inferno, quando ele subiu aos céus, quando ele foi exaltado, todo esse trabalho, toda a vida dele é para que nós pudéssemos ser resgatados. Só que isso, eu tenho que entender que eu preciso buscar, que eu preciso ir a Ele. Isso está lá feito no mundo espiritual, mas eu preciso tomar posse, eu preciso fazer aliança, eu preciso que Ele me aceite. Não falar assim, ah, você quer aceitar Jesus? Não. É ele que tem que te aceitar. Então, nós temos que implorar para ele, né, pela misericórdia dele, pelo amor dele, para que eu seja salvo, né? Então, qual é o castigo para o pecado? Qual era a situação de todos os homens? Deus desistiu de castigar o nosso pecado? O que Deus fez com o pecado que era nosso? Então, nós vamos começar para poder responder essas questões. A palavra que vem é: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 5 e 6. Quer dizer, eu já nasci com maldição, eu já nasci com iniquidade, com transgressão, com o pecado, né, que foi transmitido de geração em geração por Adão e Eva. Então, isso aí. Só que ele me substituiu na cruz. Ele tomou o meu lugar e levou tudo isso no corpo dele. Então, eu sempre digo que não foi só a cruz. Eu creio que o sofrimento de Yeshua já começou quando ele, como Deus, teve que descer, né, ser colocado dentro de um corpo humano, que é um corpo frágil, que é um corpo imundo, que é um corpo perecível, e ser criado contendo toda a sua divindade, vivendo tudo que um ser humano pode viver, sendo tentado, perseguido, é, de todas as formas ele foi maltratado, mas em nenhum momento ele pecou. Isso qualifica para que ele pudesse pagar o preço em nosso lugar. Teria que ser alguém que não tinha pecado. Então, é, depois que passa toda a vida, com 30 anos, né, que essa é uma lei judaica, que só a partir dos 30 pode se constituir sacerdote. Então, ele viveu tudo o que naquele tempo a Torá dizia, né? Ele cumpriu todas as coisas. E aí ele foi para o Getsemane. Lá foi outro momento também que ele sofreu. Porque essa iniquidade, esses pecados, não é só meu e seu. Eu preciso ampliar o meu conhecimento, eu preciso entender que de Adão e Eva para cá, todos os seres humanos que já existiram, que existem hoje e que ainda vão nascer, tudo foi colocado nele como um cálice. Ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque naquela hora, toda a iniquidade, toda a dor, toda a enfermidade, todo o abuso, todo o assassinato, tudo que ia acontecer na face da terra foi colocado dentro dele. Tanto que fala que quando ele chegou no nível máximo de dor emocional, ele estourou os vasinhos e ele saiu pelos poros sangue, que é um nível de dor extrema. E ali, ele foi ainda, saindo dali, ele ainda foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi derrubado, ele foi furado, e até chegar na cruz. Na cruz, ele ficou ali e cumpriu.
Tanto que ele diz que ele entregou a vida dele por nós. Não foi a morte que tirou. Por quê? A morte de cruz para os romanos era coisa natural, normal, cotidiana. E todos os assassinos, todos os bandidos, era dessa forma que morria. E quando ele estava ali, é, tinha já dois lá e outros que levavam de 3 a 7 dias para morrer. E ficavam expostos ali em cima o tempo todo. Mas o Senhor, ele ficou de meio-dia às 3 só. E ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Então a morte não teve poder sobre ele. Daqui do momento em diante, ele vai cumprir outra parte. Então, o que eu queria deixar aqui frisado são esses 3 momentos que eu vejo que foi de muita renúncia, de muita dor, né? De muito amor. Sair da sua posição de glória para se tornar um ser humano, para ter o direito de resgatar outro ser humano. Então, repetindo aqui, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então, tudo que era da ira que era para ser derramado sobre todos nós, ele bebeu. Cálice, né? A gente já imagina um cálice. Eu imagino um cálice, que tamanho de cálice era esse para conter tudo isso e ele beber. Então está dentro, tá dentro dele. Só que eu preciso ir a ele. Então, todas as pessoas falam, e até os incrédulos sabem, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas não temos revelação espiritual enquanto não sabemos por que foi necessária essa morte. Por que que Deus exigiu a vida de seu filho, que também é Deus? Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também a sua santidade e justiça. Deus é perfeitamente santo e perfeitamente justo. Não pode suportar nem mesmo aquilo que para o homem seria um pequeno erro, porque ele é justo e ele é perfeito. Sua santidade não se ofende com qualquer forma de pecado, e sua justiça exige. Não, voltando. Sua santidade se ofende com qualquer forma de pecado, e sua justiça exige castigo e punição. Então, nós vamos ler aqui em Romanos 1, 1, 18, para a gente poder entender o que está sendo dito aqui. 1, 18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, muitas vezes as pessoas não entendem porque elas têm uma visão emocional de Deus. E para que a gente possa entender a soberania do Eterno, nós precisamos entender a sua justiça e a sua santidade. Se nós hoje não tivéssemos Cristo para nos cobrir com sangue, para nos proteger, seríamos mortos. Porque a santidade dele não pode ter contato com o pecado. Então, não é porque Deus é mau. Todas as vezes que nós cometemos algo que ofende ao Senhor, ao invés de nós reclamarmos, nós precisamos ir a Ele e perguntar: o que foi que eu fiz que ofendeu a tua santidade? Que tocou na sua glória? Porque eu quero me arrepender. Eu quero pedir perdão. Eu quero tirar a legalidade da mão de Satanás para ele não vir para cima de mim. Então o Senhor vai revelar e nós vamos entender, e ali ele libera a sua justiça em nosso favor. Mas se eu estou vivendo algo que para mim, às vezes, é até uma coisa muito ruim, uma tragédia, alguma coisa, eu costumo acusar a Deus que não me protegeu, que não cuidou da minha família, que não cuidou da minha saúde, que não cuidou de. Mas eu não me disponho a olhar para mim, para minhas atitudes, e nós temos que não só olhar para nossas atitudes, porque nós temos que avaliar também
se não está tendo maldições que vêm de geração em geração. Porque muitos dizem, ah, não, mas Cristo me libertou, Cristo me salvou, e aí está tudo certo, está tudo pronto. Tá, mas não entende que o que Cristo fez é só em relação ao pecado original. É de graça, é pela graça, não é de graça. Sempre erro nessa parte. É pela graça. Por quê? Custou um alto preço para Yeshua. Agora, nós recebemos como um presente esse perdão desse pecado. Mas os atos pecaminosos que os nossos antepassados cometeram e não se arrependeram, e o que nós cometemos e não nos arrependemos, eles clamam contra nós no mundo espiritual. E muitas vezes a gente vai falar sobre isso e a pessoa fala, ai, mas eles já morreram, o que que vai fazer diferença? Não faz diferença na vida deles. Mas esse pecado, ele está vivo diante do Senhor, te acusando, porque você tem no seu DNA a ligação com aquele antepassado. Então a questão é, eu preciso ir ao Senhor e resolver, Pai. Fulano de tal, lá nos meus antepassados, assassinaram. E não pediram perdão, e isso aí liberou um espírito de morte me perseguindo. Eu quero te pedir perdão, e aí você vai diante do Senhor, e o Senhor vai tratar isso aí. Agora, se eu achar que o dos meus antepassados não tem influência sobre mim, aí eu também não vou ter muita disponibilidade para poder olhar aquilo que eu fiz. Sempre Deus é que é responsável de cuidar de mim, independente do que eu faça. Não entende que eu sou responsável por toda semente que eu planto. Eu vou colher. Não existe plantar manga e colher abacaxi. Quando eu planto uma semente, eu preciso esperar uma grande colheita, porque ela vai nascer uma árvore, dessa árvore vai ter muitos frutos, cada fruto vai ter a sua semente. Então, eu preciso entender essas questões para começar a entender como Deus se move, como Deus trabalha. Então, se eu ofendo a santidade, eu vou pagar um preço. Mas se eu me arrependo, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados, apagar esses pecados, jogar no lago do esquecimento e eu poder viver sempre na bênção do Senhor. Mas eu preciso sempre trazer a responsabilidade para mim, porque existe uma lei chamada lei da semeadura. Se eu plantei, eu vou colher. Então a pergunta é, Pai, o que foi que ofendeu a tua santidade? O que foi que eu fiz que tocou na sua glória? É isso que nós temos que ir até o Senhor responder. Deus não demora para responder. Nós aqui que demoramos a entender, a ouvir com os ouvidos destampados espiritualmente para saber a nossa condição. Então, o que os meus antepassados fizeram e o que eu faço fica clamando. Então, eu preciso resolver, eu preciso arrepender. E a palavra em Tiago 5,19, ela ainda acrescenta que eu preciso pedir perdão ao Senhor para ser perdoado, mas confessar o meu pecado uns aos outros para ser purificado. Não é só eu parar de pecar. Ah, eu fazer tal coisa, agora eu não faço mais. Mas tudo que você fez acumulou. Tudo que você fez encheu uma medida. Então você precisa sim resolver essas questões diante do Eterno, para que Satanás não tenha o direito de entrar na presença do Senhor e te acusar e me acusar. Então, nós não vamos pecar? Sim, nós vamos continuar, mas nós precisamos ter uma disciplina de avaliação interna e de colocar diante do Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me fale, me convença, derrame sobre mim a convicção de pecado, derrame sobre mim um profundo arrependimento. Então, ali eu vou estar me limpando, limpando as questões hereditárias, e eu vou tendo cada dia mais vida abundante. Essa vida abundante, ela vai sendo acrescentada na minha vida. Diante de Deus, todos os homens pecaram e estão condenados à morte. Já nascem assim. E aí entra outra polêmica. A criança morre, ela é salva. Tem que pensar. Hoje em dia, as crianças com 3 anos, elas têm uma articulação para falar, para entender. Você conversa com elas, elas entendem por quê. Porque ela tem muito contato
com o eletrônico, essas questões, e é bem, já nasce, já entrando naquele movimento da mídia ali, e eles são bem desenvolvidos. Então, se uma criança de 3 4 anos, ela entende o que você fala, o que você explica, ela sabe a diferença do certo e errado, isso pode, isso não pode, irmãos, ela pode perder a salvação. Por quê? Porque eu preciso ensiná-la que aquilo, ela já nasceu e ela precisa confessar. Eu sei que muitos vão entender de forma diferente, mas a minha neta, com 4 anos, eu levei a palavra, o Senhor, eu orei, porque eu não tenho habilidade com criança, assim, no sentido de chamado, mas eu orei ao Senhor. E Deus me deu uma estratégia dentro, do texto lá de Noé, na arca. E o Senhor, me levou a pegar aquela história e falar sobre, o sacrifício de Cristo, e ela ficou encantada, e eu falei para ela no final: Cristo e Yeshua está dentro do barco, está dentro daquele navio. Você quer ficar fora e morrer, lá igual todo mundo morreu, ou você quer ficar dentro? Não, eu quero ficar dentro. E ali eu levei ela a fazer a oração confessando a Cristo. Com 6 anos, ela foi batizada com o Espírito Santo. E com 8 anos ela pediu batismo. A maioria das igrejas não batiza criança com 8 anos, porque acha que tem que ter 12. E muitas crianças vão para a igreja e começam a seguir ali os pais, acompanham os pais, e por uma tragédia, alguma coisa, morrem. Essas crianças que se tornaram adolescentes, elas não têm salvação. Porque eu preciso ir à cruz. Eu preciso ir a Yeshua e dizer: eu quero uma aliança contigo. Eu quero, viver para ti. Eu quero sair dessa condição de pecadora. Então, nós temos que preocupar com as crianças. Nós temos que evangelizá-las. Ah, mas eu falei para uma criança de 4 anos, ela não entendeu. Tudo bem. Continue ensinando a palavra. Continue falando, pedindo discernimento do Senhor. Como que eu vou levar para ela essa palavra? Que não pode ser igual a gente fala com adulto. Mas como que eu vou levar essa palavra e ela vai entender e fazer essa escolha? Então, minha neta batizou com 8 anos. Hoje ela tem 14 e está na presença do Senhor, faz cursos, né, de uma missão que tem aqui, sempre crescendo. Quando ela sente que ela fez alguma coisa errada, ela já quer vir aqui: vó, preciso conversar, eu fiz algo errado, eu preciso confessar. Então, já entende que é uma purificação, que tem que se arrepender. E nós, adultos, vamos estar ali dirigindo, orando, sempre mostrando o amor, para que, não fique aquela coisa pesada, né? Ah, eu morri, agora eu vou morrer, não tem salvação. Não. Ali eu vou dizer do amor do Eterno, como que ele deseja que seus filhos voltem, se arrependam, para que fique leve, né? Porque é uma criança ainda. Então, precisamos se preocupar com as crianças, precisamos vê-las como uma alma que vale mais que o mundo inteiro para o Senhor, né? Se a exigência é assim tão grande, e se só um homem totalmente perfeito pode agradar a Deus, então quem poderá agradá-lo? Será que existe alguém que preencha as condições? A resposta está na Escritura em Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da glória de Deus. Então, lá no Jardim do Éden, o que Adão e Eva perdeu foi o corpo glorificado. E aí todos que nasceram a partir deles já nasceram com esse pecado. Então, é necessário que eu entenda esse todo esse percurso que Yeshua, como Deus, teve que vir e fazer e vencer a morte, o pecado, Satanás, e foi exaltado e está sentado no trono, onde ele preparou para nós assentarmos com ele, e ali nós podemos, é, julgar, no futuro, né, a morte, julgar Satanás, seus demônios, no lugar que hoje nós podemos e temos autoridade, exercer essa autoridade sobre natureza, sobre animais, sobre demônios, né, principados, potestade, partindo desse entendimento que ele conquistou na cruz para nós.
Então, eu acho assim, acho não, creio, irmãos, que esse aqui, essa lição, ela precisa ser muito profunda no nosso espírito. Ela precisa ser é, enraizada para que quando eu abordar alguém, porque eu posso pegar alguém que tem muito tempo de vida, mas eu posso pegar alguém no leito de morte. E isso aí precisa estar muito claro dentro de mim, porque nessa condição não pode se falar muita coisa, não pode se ler muito de versículo, você tem que ter algo assim prático para chegar e aquela pessoa ter o tempo para poder entender e fazer essa aliança para viver na eternidade com o Senhor. Se todos são destituídos da glória, né, carecem da glória de Deus, então quer dizer que todos já nascem mortos espiritualmente. O espírito está morto, tá? Esta é a morte eterna, o castigo eterno. Então, hoje em dia, as pessoas pecam e têm dificuldade de arrependimento, por quê? Porque por causa desse sacrifício, por causa desse resgate, a longanimidade do Senhor é sobre nós, a misericórdia. Então, demora para o juízo acontecer. Então, muitos estão brincando de servir ao Senhor e serve de forma descompromissada, de qualquer forma. Muitos confessam ali levantando a mão, mas não compreenderam a profundidade desse compromisso. A aliança que nós fazemos com Ele é a aliança de sangue, ela não pode ser quebrada. E dentro dessa aliança, desse pacto, existe responsabilidade da nossa parte. Existe renúncia, existe coisas que nós precisamos mudar por amor a Ele, né? Quem está sujeito a esse castigo? Todos que nasceram de Adão e Eva. Todos. Quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então entendemos como estamos mal diante do Eterno e como é grande a nossa dívida para com Ele. Irmãos, não tem como pagar essa dívida. O mínimo que a gente pode fazer é, depois de entender tudo isso, fazer uma aliança, abrir mão do pecado. Sair mesmo, o Senhor nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Mas muitos fazem esse compromisso, mas sem a renúncia. Eu preciso entender que neste mundo de treva, eu era regido por uma cultura, uma economia, eu era regido por leis de Satanás. E muitos querem ir para o Senhor e continuar praticando aquilo que praticava antes. Não, isso precisa ser abandonado. Eu preciso abominar o meu passado. Eu preciso abominar tudo que eu fiz e eu passar a viver para o Senhor. E ali, como que eu vou saber o que eu devo fazer? Nós temos a lei, nós temos uma constituição, nós temos ali um estatuto, nós temos um código de regras ali que vai nos levar a ter uma vida, primeiro, de santidade para que eu possa estar em contato com o Eterno. Depois, uma vida abundante, onde eu vou ser abençoado. Tudo isso que eu vou abandonar, tudo isso que eu vou renunciar, o benefício é para mim. A vida abundante é para mim. E Yeshua está lá, sentado no trono dele, governando, e está tudo bem. Mas eu não, é eu que preciso. Então, às vezes, a forma da gente abordar uma pessoa, irmãos, dá essa sensação de que nós somos. Tipo, o, a coisa principal. E não é. Quando o Eterno permitiu que a gente viesse ao mundo, ele já nos constituiu com um propósito. E esse propósito é fazer a vontade dele, é obedecê-lo. Então, é a misericórdia dele nos alcançando. Mas nós não somos a penúltima bolachinha do pacote, né? Porque minha mãe fala que a última já está toda quebradinha. Então, nós não somos a penúltima.
Então, nós precisamos até rever as músicas que cantamos como se nós fosse o centro de todas. Não. O centro de todas as coisas é o Senhor. E o propósito dele é a nossa missão. É isso e ponto final. E Yeshua morreu pelos nossos pecados, se colocou em nosso lugar, pagando a nossa dívida e nos reconciliando com o Senhor. Reconhecemos a nossa culpa e perdemos a paz. Só então começamos a compreender por que Yeshua morreu. Ele morreu para satisfazer a justiça do Eterno e aplacar sua ira. Porque, como eu falei lá atrás, se fosse, se nós não tivéssemos a cobertura do sangue, já teríamos morrido. Então, quando o trono olha, quando o Eterno olha para nós, ele vê o quê? Ele vê o Deus homem revelado em nós. Então, ele vê o sangue de Cristo que foi derramado e que nos cobre. E nós merecemos ser castigado pelo nosso pecado, mas Yeshua aceitou ser castigado em nosso lugar. Assim Deus satisfez a justiça e a ira. Por isso que Isaías diz: ao Senhor agradou moê-lo, porque o resultado disso seria que muitos, não todos, mas muitos, iriam se arrepender, iriam buscá-lo, iriam querer sair dessa vida de pecado e viver totalmente para fazer a vontade dele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, é importante você pensar. Você aguentaria? Eu sei que não, eu estou fazendo uma pergunta retórica, mas você aguentaria sofrer as consequências do seu e de mais alguém? Por exemplo, dos filhos ou do marido? Não, porque mal a gente consegue aguentar a nossa. Já é difícil. Se nós não tivermos dentro de um grupo, inserido num grupo, de irmãos que pode nos apoiar em oração, que pode nos ouvir, muitas vezes nós sucumbimos na depressão, sucumbimos em doenças, porque é pesado, tem uma carga muito pesada. Para ele, ele foi não só por mim, mas ele morreu por todos. Então, o castigo que foi para ele é para me trazer paz, paz diante do Eterno, para que a ira dele não me destrua. E nós fomos sarados pelas suas pisaduras, pelas suas feridas. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se nós somos culpados diante de Deus, como podemos ter paz com ele? Temos paz quando entendemos que Yeshua pagou o nosso castigo e somos unidos a Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, é eu entender todo esse processo, todo esse sacrifício, é eu pedir para Ele me aceitar, é eu fazer uma aliança de sangue com Ele e é eu me arrepender de tudo que eu tive contato que não agrada a ele. E também me arrepender do pecado original, né? A gente fala original, mas é o pecado que Adão e Eva cometeu, né? De desobediência e de ser independente do Eterno. Então, o processo que nós estamos passando é de volta. Para eu entender que através da minha obediência eu vou aprender a depender dele novamente. Então, o nosso retorno é isso, aprender a depender, porque Yeshua pagou a nossa dívida. E nós precisamos, no mínimo, renunciar àquilo que desagrada a ele, aquilo que toca, né, na santidade dele. Vejamos abaixo aqui um quadro do Simples. Quem está acompanhando, irmãos, vai ter acesso à apostila, é só pedir, tá? Vejamos abaixo um quadro do significado amplo da morte de Cristo, as consequências do pecado. Primeiro, nós só estamos revisando, porque eu já falei isso aqui lá atrás, em Romanos 1,18. O homem ofendeu a santidade do Eterno e provocou a sua ira. E quando ele derrama o juízo, irmãos, ele não é injusto. Porque principalmente nesse tempo, ele é longânimo. Ele tem uma misericórdia que se renova toda manhã e é extensa. Ele demora. Ele primeiro, ele tenta falar com a gente de todas as formas, colocando situações no nosso caminho para ver se nós acordamos.
e a gente não entende. Depois Deus levanta pessoas em nossa volta como profetas, para estar dizendo, para estar nos alertando, e a gente não entende. Aí que vai entrar o processo de juízo, e isso demora demais. Não é como na primeira aliança, lá no Antigo Testamento, que a pessoa pecava e aí ela era confrontada com o pecado e a terra abria e comia ela, ela caía morta e pronto. Hoje não. Essa morte, ela demora, mas é uma morte espiritual que, chegando num certo ponto, não tem retorno. Mas como o Senhor, ele nos ama demais, ele vai tentando, de todas as formas, de todas as formas. A palavra diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Outra coisa da consequência do pecado é também o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. Está em Efésios 2, 2 e 3. Vamos ler Efésios 2, 2 e 3. Irmãos, outra dificuldade também que a gente vê, eu falo que eu atendo muitas pessoas, né? As pessoas não têm disciplina de buscar o Senhor na palavra, sabe? De investir tempo ali na presença do Senhor, na leitura da palavra, pedir o Senhor para dar a revelação daquilo que você está lendo. Diz assim, 2, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira do Eterno. Outro ponto: o homem perdeu a comunhão com Deus. Não pode mais se relacionar com Ele, né? Porque quando nós vemos Adão e Eva, o que a gente vê ali? Comunhão. Descia de manhã o Senhor e à tardezinha para conversar com eles, para estar ali com eles, na presença dele. Eu creio assim, maravilhoso, né? Nós vamos voltar para o Senhor, nós vamos ter esse lugar de volta, no sentido de estar literalmente na presença dele. Eu imagino assim, a gente com a boca fechada, sentindo aquela atmosfera de glória, né, de paternidade, de amor, de cura, de tudo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, como era na criação, antes da queda. Então, é a nossa esperança. Então, nós vivemos aqui renunciando, vivemos que são prazeres bem passageiros, são coisas bem rápidas, mas nós vamos ter uma eternidade para desfrutar da presença dele. Então, o Senhor já está nos trazendo de volta para que a gente possa ter essa comunhão de volta. Então, quando eu me acerto com o Senhor, quando eu peço perdão, quando eu entendo a minha condição, quando eu olho para mim e vejo que eu sou merecedora dessa ira, e eu corro para os braços dele, né? Eu começo já a sentir aquela alegria. E eu vou perdendo o desejo da carne, o desejo de satisfazer a carne com as coisas do mundo. A minha vontade agora é viver para o Senhor. E isso, irmão, não tem preço. Não tem preço. Mas só o Eterno pode revelar no espírito de cada um. Qual é a solução para o pecado? Eu quero aqui abrir em Romanos 3, 25. 3, 25. Pergunta é: qual que é a solução para o pecado? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, né? Mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Então, a morte de Yeshua é a única forma de eu ser liberto e salvo dessa condição de estar afastada do Senhor. Irmãos, nós temos que aprender a diferença entre salvação pelo sacrifício de Cristo e a santificação. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém, você crê
que se você morrer hoje, você estará com o Senhor? A resposta sempre é: não porque eu ainda estou brigando, não porque eu ainda tenho raiva de fulano, não porque, irmãos, isso é parte da santificação do dia a dia. Eu não posso dizer que qualquer coisa vai acrescentar algo àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não. A morte de cruz, eu vou repetir o versículo, a morte, a propiciação foi e é suficiente para eu ser salva. Então, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. Antes, no Antigo Testamento, você tinha que levar um cordeiro para ser morto por você e pela sua família. Então, o sacerdote fazia aquilo ali toda vez, chegava lá para fazer aquele sacrifício para remir os seus pecados. Cristo já fez isso por todos e eternamente. Mas isso não quer dizer que todos são salvos. Eu preciso ir dizer, eu quero fazer essa aliança e eu me comprometo a me tornar obediente e dependente do Senhor e viver o que a tua palavra diz, né? Então, mediante a fé, pelo sangue de Cristo demonstrando a sua justiça. Então, o que me justifica, o que cobre o meu pecado é eu confessar a Ele pela fé que eu creio em tudo que Ele fez, que eu creio no sacrifício dele e saber que eu recebo aquele sangue. Então, se eu disser que é algo que eu faço, eu vou dizer que eu sou bom, eu sou maravilhoso. E a Bíblia diz que fala que ninguém é bom, só tem um que é bom, só tem um justo sequer, Yeshua HaMashiach. Nós todos somos injustos, inúteis para o Senhor. Então eu preciso desse entendimento para voltar. Então, que fique claro, a morte de Yeshua foi propiciatória, colocando-se no lugar de cada um de nós. Não, não tem nada a acrescentar. É pela fé e o sangue derramado sobre a minha vida. A propiciação quer dizer que a morte de Cristo na cruz foi para satisfazer a justiça do Senhor. Não quer dizer que a sua ira foi simplesmente esquecida, mas que foi satisfeita. Por que que não foi esquecida? Porque para aqueles que não entendem e não creem e não vivem essa verdade, no final, essa ira será derramada sobre os ímpios. Aqueles que não quiseram, porque estão tendo tempo, estão ouvindo a palavra mais do que nunca, né? Estão ouvindo a palavra, têm chance, né, de ser salvo, mas não querem. Então, essa ira foi aplacada para aqueles que se tornaram seus filhos, mas para os ímpios ela será derramada. Foi uma troca o justo castigado no lugar dos injustos que somos nós. Significa que o nosso castigo já foi pago. Então, quando eu me comprometo com o Senhor, eu vou diante dele e eu falo que eu desejo, eu sempre faço uma comparação. É como se tá lá na cruz do Calvário a justificação e eu quero entrar nessa vida com Cristo, então eu vou diante do Senhor, falo com Ele, peço perdão pelos meus pecados, me desligo das obras do diabo, de Satanás e seus demônios, e ali aquela promissória, né, aquele recibinho é me entregue, né? Ó, tá pago. Agora você está justificada diante do Eterno. Então, muita confusão também na questão de eu sou justa. Eu ouço pessoas, até dói ouvir pessoa falar, não, eu sou justa, eu já, né? Não, irmãos, nós não somos justos no sentido na presença do Senhor. Nós somos justificados e nos tornamos justos porque Cristo conquistou lá na cruz isso. E esse sangue sobre nós é que faz essa justiça. Então, eu não sou bom, eu não sou justo, o só e o único que é justo é Yeshua HaMashiach. Mas ele pagou. E se eu recebi é, essa promissória de volta, rasgo ela, né? Agora eu vou ter uma vida com o Senhor. Agora é o tempo de eu me dedicar à palavra, para que a palavra confronte a minha vida e que eu me arrependa.
Todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que fazer uma vistoria no meu interior e ali eu pedir para o Senhor para estar me limpando, pedir perdão, né? Liberar perdão. A morte de Yeshua foi redentora. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Yeshua. Então, foi ele que chegou e pagou o preço para poder tirar a gente das mãos das garras de Satanás, né? Quero ler também Efésios 1:7. Efésios 1:7. Diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça do Eterno. Amém. Glórias ao Eterno. Irmãos, só Yeshua poderia ter feito isso. Isso significa que ele nos resgatou. Está lá em Gálatas 3:13. Ele que não era escravo de Satanás, foi até o mercado de escravo, aonde nós estávamos, e nos livrou, nos comprou, pagando o preço do resgate. E que preço foi esse? O preço precioso do seu sangue. A morte de Yeshua foi reconciliadora. Quer dizer, lá no passado, quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do jardim, perderam a comunhão com o Senhor. E todos nós que nascemos, a partir daí, também perdemos essa comunhão. Então, Yeshua vem, faz todo o trabalho dele, e o sangue dele é o preço que foi pago, para que cada um que quer ter uma vida com Deus, que quer reconciliar com o Senhor, que quer voltar a ter essa comunhão, então foi esse sangue que nos dá esse direito de voltar. Aí nós podemos ter comunhão. E como Pai, ele nos recebe, e ele é amoroso, e ele vai nos corrigir para o nosso bem. Então, ele vai nos orientar. E como ele vai nos orientar? Através da palavra. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Procure uma pessoa madura. Faça um discipulado, sabe? Viva perto de uma pessoa, assim, caminhe com a pessoa que tem uma vida com Deus. E ali você vai aprender, você vai começar uma disciplina, porque, irmãos, tudo é disciplina. Tudo é disciplina. Eu preciso viver para aprender. Porque a Bíblia diz em Oséias que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer, porque Deus é eterno. Então, não vai ser de uma hora para outra que eu vou conhecer alguma coisa, mas eu preciso me dispor a isso, eu preciso investir tempo nisso, eu preciso querer, preciso buscar os meios, buscar pessoas que já têm mais conhecimento. É a minha parte. Não é eu esperar que alguém vai me convidar, que alguém vai fazer. Não, é minha parte. E quando eu vou para um grupo, quando eu tenho uma visão correta das coisas do Senhor, eu não vou para um grupo para receber algo. Eu vou para dar, doar aquilo que eu recebi de graça. E é através do seu chamado. Então, todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito. Então, nós precisamos investir para que possamos cumprir essa palavra que está em Efésios 4, do 11 ao 13. Não está aqui dentro, porque nós vamos, outro texto, outra aula, a gente vai trabalhar isso aí. Mas você já pode pegar, né, Efésios 4, 11, 13 e ler ali, você vai ver qual é o propósito. Quando você se converte, qual é o propósito? Dentro de um grupo, dentro de uma comunidade. Quando diz que nós vamos ter de volta essa comunhão, quer dizer, reconciliar quer dizer fazer paz com Deus. Enquanto nós não fazemos isso, nós somos inimigos do Senhor. E tirar essa barreira, né, que há entre nós e o eterno. O homem pode novamente restabelecer relações com o eterno, como já foi, como já houve a propiciação, sacrifício e redenção, agora o eterno reaproxima o homem dele e faz com que o homem goze novamente de amizade e de amor. Isso é maravilhoso, né? Nós sabemos que vamos voltar a ser um com o Senhor, ter essa abertura. Eu não preciso
fazer nada, pagar nada, dar nada para um sumo sacerdote para ele entrar no Santo do Santo. O véu foi rasgado. Eu e você podemos entrar a qualquer hora, porque o cetro vai estar estendido, dizendo: está autorizado a entrar na minha presença. E ali é que é no lugar que vamos aprender. Porque, irmãos, com qualquer ser humano, recebemos informações do que as pessoas já aprenderam, né? Mas revelação é eu e o Senhor, é eu e a palavra. Revelação, porque é interna, é algo dentro, né? Não é fora. A informação eu estou passando de fora para vocês. Mas a revelação não tenho como te dar, porque aquilo que Deus revelou para mim é para que eu resolva as questões minhas, é para que eu aprenda o que eu preciso para o meu chamado. E você já é algo diferente. Então, a morte de Cristo foi reconciliadora, né? Como a morte de Yeshua também é a única solução para o pecado e suas consequências. Há outro aspecto da morte de Yeshua, o fato de que já fomos incluídos na sua morte. Isso vai ser tratado mais adiante, quando a gente for falar do batismo. Então, nós fomos, memorialmente, né? A gente vai falar assim, de forma memorial. O batismo significa isso, né? Eu ser enxertada em Cristo, eu ser incluída na morte dele, né? Simbolicamente falando, né? Amém, irmãos? Para não ficar extenso, né, eu vou finalizar esse vídeo aqui e nós vamos fazer um outro, né, para continuar. Vou falar da ressurreição do Eterno, de Yeshua, né? Amém? Que o Eterno continue te abençoando, te dando graça, conhecimento, entendimento e revelação, para que você possa viver o melhor do Senhor ainda, né? Nesse tempo aqui, em nome de Yeshua HaMashiach.